Olá pessoal, eu sou o Fabiano Menezes e esse é o Jazz em Goiânia, podcast que vai ao ar toda terça e toda quinta-feira na sua plataforma preferida de streaming e também no nosso canal do YouTube. Hoje, no nosso episódio de quinta-feira, eu tenho aqui comigo meu amigo Lucas Tomé. O maior prazer estar aqui, mano. Demais. Que amizade recente, Sim. mas extremamente enriquecedora. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Te admiro desde os tempos de Tomezão Mão Pesada do Instagram, entendeu? Então Faz tempo. E foi um dos primeiros nomes que a gente pensou em convidar para começar o nosso podcast, porque a gente sabe da sua vontade de fazer aqui em Goiânia. Que isso. Né? Fico então, honrado. A nossa ideia de te convidar aqui tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a vontade de aprender com a sua trajetória, saber um pouco como é que a sua vida musical começou, como é que você tomou essa decisão na sua vida e quais foram as outras decisões acessórias que você foi tomando para tornar possível essa sua vivência musical de hoje. É isso? Sem mais delongas, Lucas Tomé. Cara, esse lance de tomar decisões, né? Isso é importante. Com certeza. Eu penso assim que, na verdade, é a decisão que a gente toma todo dia, praticamente, né? De colocar a música num lugar de compromisso mesmo, né? Acho que, assim, essa é a principal decisão. Mas, assim, algumas decisões pontuais e práticas fazem toda a diferença também, né? Sonhar é importante, mas agir também, né? Exatamente. É um clichê, mas a gente tem que lembrar disso todo dia, né? Exatamente. Como é que foi, Lucas? Assim, antes da decisão, deve ter tido um momento na sua vida de emoção, assim, algum momento onde a música te tocou. Você lembra disso? Como é que foi? Se foi família, se não foi família? Foi família demais, assim. Eu não venho de uma família de músicos, mas minha mãe canta. Assim, sempre cantou, assim, pelos cantos da casa, canta bem. Uhum. E meu pai sempre foi o cara de colocar o repertório. Então, assim, o repertório que eu tenho hoje... Minha mãe também, principalmente. Mas meu pai colocou rock and roll, né? Minha mãe com MPB também, o meu pai também muito MPB. Então, assim, a primeira lembrança, eu lembro de pegar uma raquete de... sei lá, uma raquete de ping-pong ou de brinquedo mesmo quando era criança e fingir que eu tava tocando guitarra, né? Ouvindo rock and roll, ouvindo Led Zeppelin, Beatles. O lúdico veio assim, né? Que legal, cara. Então, assim, indo lá atrás começou aí, digamos, né? Essa emoção. E você lembra do momento que você falou, olha, é isso da minha vida, é isso que eu quero? Não, talvez, assim, deixa eu pensar. Teve uma virada, porque assim, aí eu não pensava em tocar um instrumento musical, eu gostava de ouvir música, mas meu pai, não, tá na idade de vocês aprender música. Aí levou eu e meu irmão pra uma escola de música. Aí meu irmão escolheu a guitarra e escolheu a bateria. Desculpa te interromper, isso foi em Goiânia? Foi em Goiânia, eu sou daqui de Goiânia. Você lembra o nome da escola? Não lembro o nome, mas eu sei que a escola era dos pais de um grande amigo meu, grande baterista também, o Vitor Gomes, o Speedon, lá do Conjunto Fabiano. Uhum. E é o pai dele, o Marquinhos, super talentoso, né? Super dedicado também, toca viola, violão, bateria. Eu comecei a pegar aula de bateria com ele e o meu irmão pegou aula de violão, não com ele, mas com a esposa dele também, musicista, mãe do Speedon. E com quantos anos você estava na época? Minha primeira aula de bateria, acho que eu tinha uns 10 anos, assim. Aí meu pai comprou uma bateria do meu professor. Aí minha mãe não aguentou por um tempo, vendeu a bateria quando eu tinha uns 12 anos. E não tinha lugar de fazer barulho, se incomodar os vizinhos também, né? Tem essa história do baterista, Tem, né? O baterista Então, acho que essa foi a primeira pedra no caminho, assim. Caramba. E aí você estava dizendo, então a gente estava em busca do momento. Em busca do momento, exatamente. Aí eu acho que na oitava série, oitava série, que hoje é o 9º ano, né? Isso. Pra galera, deixa eu pegar água aqui. Aí fundo. Na oitava série, eu decidi que eu queria uma bateria de novo. Aí eu conversei com minha mãe, convenci, eu já tinha argumento, né? Eu já tinha 15 anos, né? Aí eu convenci ela, não, beleza. Aí meu pai me deu uma bateria de novo, aí eu comecei uma bandinha de rock. Então acho que essa decisão de, tipo, você precisa de uma bateria de novo, não aguento mais ficar sem tocar bateria. O chamado vocacional. É. Uma vez conversei com uma pessoa sobre o que é vocação. Aí as pessoas falaram, você é homem, você não vai saber o que é isso. Mas quem é mulher entende fácil. Quem é mulher e mãe
e tem filho, né? Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas toda hora a criança grita, mãe, não sei o quê. Aí você tá cansado, quer dormir, a criança grita, mãe. Aí você quer fazer não sei o quê, mas a criança grita, mãe. Pois é, a vocação é essa criança. Você quer, às vezes até quer fazer outra coisa, mas a música tá gritando o tempo inteiro, pai, Tá ali te chamando. pai, e você não tem pai se você não for lá e fizer Tem que aquilo. atender. Né? Exatamente. Tem que Então dar você já atenção. tinha o chamado vocacional ali. Eu não aguento mais viver sem uma bateria. Com Isso. 15 anos. Então, digamos que o momento foi lá na primeira aula de bateria, né? É. O momento que eu... E eu lembro que a primeira aula de bateria nem foi a bateria inteira. Colocou uma caixa aqui e um surdo aqui. Brinca aí com não sei o que, eu brinquei um pouquinho. Olha que professor, que cabeça boa. É. Né? Ele me ensinou um baião, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Legal. Cabeça boa mesmo, né? Legal. Não é um professor conservatorial. Não que o conservatório seja cabeça ruim, não é isso. Mas eu digo, é a mente aberta pro lúdico da criança. Sim, e tal. não precisa de muita coisa, né? Deixa a criança à vontade ali. Pois é. E aí, daí, você é egresso da EMAC, Isso. né? Da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Sim, formei lá. Você, dos seus 15 anos, dessa bateria que veio Bandinha de rock. e da bandinha de rock, daí, para a faculdade de música, o que aconteceu? Ixi, aí foram algumas curvas, eu diria. Mas assim, aí eu mantive a bandinha de rock, entrei no ensino médio, pensando, acho que talvez eu possa, já ensino médio, já vestibular, né? Já penso assim, tem que escolher um curso. Aí eu acho que pode ser música. Aí eu fui procurar saber. Sempre meus pais incentivando também, se eu tivesse sorte. Tenho ainda, né? E me incentivando de, segue o que vamos pesquisar, né? Assim, é importante que você se preocupe agora, mas para você tomar uma decisão bem pensada. Beleza, vou pensar na música, então. Aí não tinha um curso de bateria na faculdade. Tinha um curso de educação musical, tinha um bacharelado em instrumentos, regência, canto, não sei o quê. Aí eu pensei, então vou ter que aprender a tocar outra coisa. Aí eu comecei a fazer aula de violão erudito na oficinas da UFG. E era o professor Rodrigo. Depois eu peguei aula com ele na EMAC, anos depois. Foi meu professor também. Professor de harmonia. Exatamente. Grande Rodrigo. E aí eu já tinha um primo meu, que é músico também, e engenheiro de som hoje em dia. Engenheiro elétrico também. E a gente era colega de violão lá, e era colega de banda também. Eu tocava bateria, ele tocava baixo na bandinha. E aí meio que assim, os mundos se uniram assim, da música, né? Eu sempre via a música como uma coisa que eu ouvia, que eu podia fazer rock, eu podia aprender um violão. Então foi só ampliando, na verdade. Era um mundo só que foi ampliando. E ficando cada vez mais interessante para mim. Acontece que no final do ensino médio, não tinha um curso de bateria ainda, não fiquei tão fã assim do violão. Falei, acho que vou fazer biologia. Você tem biólogo na família? Não. Não, eu fiz essa pergunta porque tem um grau de ironia nessa pergunta. Porque se você fez música, é natural. Se você pergunta, tinha músico na sua família? Né? Sua família era musical? Então, não, eu optei por biologia. Tá, tinha biólogo na família? Também não. Qual a sua história com biologia? Né? Quando é que você... Vamos conversar sobre a sua história com a biologia. Em que momento você achou? Claro. Pois é. Interessante. Aí você, então, meio que a gente pode falar que foi por falta de opção. Você não tinha a opção que você queria na música, você pensou numa segunda opção. Não era o momento assim, de encarar, talvez. Não queria encarar a música como uma carreira naquele momento também, né? Porque, acho que, sei lá, meio aquele preconceito também, né? Você ficou inseguro. Insegurança, né? Tipo assim, a vida do músico não é fácil. Do biólogo, depois que eu formei... Também não é, né? Nossa, enquanto eu tava na faculdade, eu encontrava colega da biologia, quando eu tava fazendo música já, né? Colega da biologia fala, nossa, tem amigos músicos que estão super bem, tocam na orquestra, não sei o que, eu tô fazendo mestrado, ganhando bolsa de mestrado. Naquela época ainda estava muito melhor do que hoje, nem tem bolsa mais. Né? Exatamente. Então acho que a vida do biólogo também tá canseira também, nossa. Então você terminou biologia? Não, eu fiz... Até que fui bem nos primeiros 2 semestres, eu diria. Aí depois já comecei, não é isso aqui que eu quero, já fiquei incomodado. Aí eu comecei a pesquisar, então eu entrei em 2008 na biologia e em 2008 também, ou 2009,
abri um curso de guitarra elétrica e bateria na UFG, licenciatura em ensino do instrumento musical. Aí eu já, é esse aqui, agora eu tenho um curso de bateria, agora eu vou encarar. Aí eu comecei a ver como é que eu tenho que estudar pro vestibular. Então eu nunca tinha me preparado pro vestibular, eu tinha pensado lá no começo do ensino médio só. E feito oficinas da UFG lá, né? Mas assim, nunca olhei o edital para ver o que ia cair, ainda mais tinha um edital novo para bateria, né? Uhum. Então tudo bem. Aí eu comecei a pegar aula de bateria de novo, empolguei. Isso, música existe teoria. Teoria, Teoria, solfejo, e tal. percepção, Exato. E beleza, dei uma desenferrujada, aumentei meu conhecimento para prestar o vestibular. Prestei o vestibular. Primeira vez que eu prestei, que eu fui prestar, eu esqueci a identidade. Caramba! Na fase da música, na prova específica, né? Eu já Oh. tinha feito, nem era Enem na época também, já Era tinha vestibular feito mesmo. vestibular mesmo. E aí eu esqueci, já era, né? Caramba! Aí eu fui lá, prestei vestibular de novo, foi no outro ano? Bom, não sei, essa história aí tá meio E você perdida, teve que mas fazer o vestibular de novo, eu fiz né? o vestibular Porque de hoje novo. com o Enem você ainda poderia ter aproveitado o Enem do ano Sim. anterior, mas na época, em 2008, E isso tem não a prova existia. específica também, esse que é o problema, perdi o... Não, mas eu digo o seguinte, por exemplo, se fosse Enem, você esquecendo a identidade na prova específica, no ano seguinte você não precisaria fazer Enem de novo, você poderia Isso. aproveitar a nota do Enem do ano Fiz anterior. tudo de novo. Mas teve que fazer de novo, caramba! Não, eu voltei pro cursinho do ensino médio. Eu fiz ainda 6 meses de cursinho do ensino médio só pra garantir. Tirei pontuação super boa, assim, que eu era um bom aluno desde sempre, assim. Tirei pontuação pra passar pra um curso muito mais difícil. Acho que o ponto de corte era, sei lá, 30 na música. Eu tirei 54. Porque eu tava assim, não, velho, agora vai, não é possível. Dessa vez vai. 3 identidades em cada bolsa. E aí deu certo. Só que, na verdade, eu pulei uma coisa, agora que eu lembrei. Eu tentei antes transferir da biologia pra música. Tem uma prova de transferir. Eu passei na prova de transferir, só que quando eu fui matricular na música, eu tinha sido jubilado da biologia, então eu perdi a vaga. Então, assim... Puxa vida. Eu Não, sei você que queria mesmo. Foi você 3 queria vezes seguidas. mesmo. Foi 3 vezes. Perseverança é a palavra. Meio do ano, foi o vestibular que eu esqueci a identidade, só que eu tava na biologia ainda. Aí eu fui jubilado no final do ano e passei na prova de transferir vaga, mas não consegui matricular na música no começo de 2009. Não, 2010. Aí na metade do ano de 2010 eu passei no vestibular e matriculei. Comecei o curso, metade de 2010. Essa história é interessante da sua preparação pro exame específico, porque muitas pessoas, às vezes a gente está tocando, tá gigando e tal, e sempre vem o pessoal conversar e tal, e uma das perguntas que sempre chega para mim, você faz música lá na UFG? Faço. Foi difícil entrar? Né? Como é que foi para você a percepção desse momento assim de tudo bem, eu toco bateria porque é divertido, porque eu gosto, porque eu escuto um chamado vocacional e tá, mas agora eu preciso sentar e estudar isso aqui, eu tenho algumas conhecimentos acessórios, leitura, solfejo, teoria e tal. Isso te amedrontou na época? Demais. mas eu fui do mesmo jeito, porque me propus a fazer. Mas por ser baterista e gastar mais tempo, assim, investir mais tempo, na verdade, num instrumento que não tem melodia nem harmonia, meu ouvido ficou muito mais educado ritmicamente. Imagino. Então, assim, até pra ouvir uma música, sempre ficava ouvindo assim, nossa, o batera tá tocando tal jeito, mas não tava prestando atenção naquela época em arranjo, na harmonia, né, nas cadências, tudo isso. Mas, então, eu me sentia muito aquém, assim, de entrar na universidade, mas inclusive na prova específica de solfejo, quem me deu essa dica foi o Bruno Rejan. Eu peguei umas aulas com o Guilherme Santana, super batera de Goiânia, né, antes de prestar o vestibular. E aí, numa das aulas que eu tava chegando, indo embora, o Bruno Rejan foi lá para ensaiar com ele. E aí, Bruno Rejan, super professor desde sempre, né? Falou, não, mas você vai prestar vestibular, mas você consegue solfejar? Lê isso aqui. Aí ele botou uma partitura lá que eles ensaiaram, sei lá, lê isso aqui.
finge que isso aqui é clave de sol. Devia ser um negócio. Aham, devia ser uma partitura dele, contrabaixo, né? É. Aí ele, não, lê só as notas. Que nota é essa aqui? Lê só o ritmo agora. Não, faz a leitura métrica. Aí eu fiz a leitura métrica. Não, então pronto, isso aí você já garantiu, sei lá, 60% da nota. Você não precisa cantar afinado esse solfejo aqui. Nem vai dar tempo de você conseguir essa percepção até lá. Você tem, sei lá, 3 meses. Sua meta é só até aqui, né? Você não precisa... Garante isso aqui, quebra tudo na prova de bateria lá. Que eu também não quebrei tudo, mas eu fiz o que eu tinha lá e deu certo. Que bom, né? Agora, tá. Quando... Aí, beleza. Então você foi fazer licenciatura já no seu instrumento, que é a bateria. Quando você estava lá, dentro da faculdade de música, o seu dia a dia, sua rotina como aluno de uma faculdade de música correspondia com a ideia que você fazia antes do que era fazer uma faculdade de música? Nossa. Eu nem sei, eu acho que eu nem tinha muita ideia do que seria fazer uma faculdade de música. Mas assim, meu principal objetivo de entrar na faculdade era dedicar meu tempo o máximo possível à música. Eu decidi que eu queria estudar música e ser um bom baterista, ser um bom músico, né? E eu precisava de tempo para aquilo. Então, assim, fazer biologia e ter uma banda de rock não era o caminho que ia me proporcionar isso. Entendi. Então, o que eu percebi lá, assim, eu tinha sorte de não precisar trabalhar enquanto eu estava fazendo o curso. E era um curso noturno, inclusive, que é até meio controversa essa ideia do curso noturno para aluno de guitarra e bateria, né? Porque de noite que o cara trabalha. Inclusive, assim, um colega, quando eu estava fazendo vestibular, o Jader Stetter, grande batera também, assim, né? Daqui de Goiânia, estava fazendo vestibular também, né? Entramos juntos na EMAC. E aí ele fez a prova de bateria logo antes de eu fazer a prova. E como eu era antes dele, ele tava tocando na sala do lado, assim. E eu sentado na cadeira no corredor esperando minha vez. E eu ouvindo ele quebrar tudo. Eu, putz, velho. Ainda bem que tem mais de uma vaga, né? E acho que eram 3 vagas. E aí ele entrou, óbvio, eu entrei também. Que legal. Então você curtiu as disciplinas de contraponto, harmonia... Sim, eu sempre fui interessado nessa parte, assim, até por... História da música. Também, assim, história da música foi mais desafiador, eu diria, em vários aspectos, assim, mas talvez na parte do interesse mesmo, assim. Algumas partes da história da música. É porque é interessante, mas para você realmente aprender aquilo, assim, guardar, você tem que estar muito interessado. É um conhecimento... E dedicar um tempo, né? Priorizar mesmo. É um conhecimento específico. E aí, quando você sai da EMAC e começa a pensar no mestrado, teve um intervalo de tempo entre o fim da graduação e o começo do mestrado? Ou você tentou ir direto? Como é que foi? Conta como é que foi o mestrado, aonde você fez? Certo. Eu formei em 2015 na EMAC e eu entrei no mestrado em 2017. Então, 2015 na metade do ano, né, que eu formei. Formei pensando assim, agora, né? Já estava empregado, já era arquivista da Orquestra Filarmônica. Mas era um trampo assim, de meio período, então permitia eu trabalhar e estudar música e fazer... Na verdade, enquanto eu estava na universidade, eu trabalhei na orquestra, né? Esse foi meu emprego, peguei em 2013. Então, 2 anos eu estava dividindo ali, né? Mas... Nossa, eu perdi sua pergunta. Qual que foi essa pergunta? O tempo entre a graduação e o mestrado, você foi direto? Como é que você se preparou? Então, eu fiquei sabendo desse mestrado porque meu primo, que eu já citei, que o Gabriel, que era da minha bandinha e fazia violão comigo na infância, assim. Ele estava em Brasília já, fazendo universidade lá, e começou a pegar aula de bateria com o Bruno Gafanhoto, batera de lá, que fez mestrado em Louisville, nos Estados Unidos, no estado do Kentucky. E aí ele falou, meu professor fez mestrado lá, não sei o quê. Me passou o contato dele, eu falei, tem esse mestrado aí, parece que muita gente de Brasília vai fazer esse mestrado lá, então tinha um canal aberto já dessa universidade com músicos de Brasília, músicos principalmente formados na UNB, né? Então foi a partir daí que eu fiquei interessado, um mestrado para sair do Brasil, né? Assim, fazer uma curvinha interessante aqui no meu currículo e na vivência, principalmente, né? Uhum. Aí, a partir desse contato com o Bruno Gafanhoto, ele me deu umas dicas, passou
Não me lembro se ele passou o contato do Mike Tracy, que é o diretor do departamento de jazz lá. Mas ele me passou umas dicas e eu fui pesquisando o que eu precisava, como é que funcionaria para eu me manter lá, se tinha como eu ter uma bolsa, se tinha como eu trabalhar na universidade, se tinha como minha namorada ir comigo também, que é minha esposa hoje. E aí tem muita coisa em jogo, né? Muitos detalhes para encaixar a vida pessoal com uma mudança. E aí eu tentei de 2015 para 2016 a bolsa lá, mas não deu certo. Mandei vídeo de audição, fiz entrevista. Não deu certo porque tinha um batera melhor e não tinha vaga, ou não tinha vaga para batera, uma coisa assim. Aí eu tentei a segunda vez e deu certo, assim, no 45 do segundo tempo, eu recebi um e-mail, já perto, assim, da época de matricular na universidade, assim, no mesmo semestre, né? Acho que eu fiquei sabendo em abril e começava em agosto as aulas. E, tipo, nesse tempo eu tive que me matricular, aceitar a bolsa, o cargo de assistente de professor. Ah, é porque a bolsa é condicionada a isso, né? Isso, eu tenho que trabalhar lá. Interessante, super legal. E arrumar a vida aqui, resolver as pendências no Nossa, Brasil, fazer a mala. é, E foi quanto tempo de mestrado? 2 anos. 2 anos. 2017 e 2019. E lá no mestrado, a vivência de estudar lá, da performance. Eu perguntei pro Túlio, com um outro enfoque, porque o guitarrista é vítima de piadas, de bullying, de piadas de leitura. Ah, baterista também a gente divide isso um pouco. Como é que foi a relevância da leitura musical para você lá no mestrado? Você tinha que ler muito, tinha que ler à primeira vista, tinha que ler já rápido, já 90, 100 BPM, como é que era? Sim, tudo isso, tinha que ler muito, Mas assim, eu não lia, eu cheguei lá, não lia muito, não lia rápido. Eu fazia o que eu podia, né? Sentava a bunda quando eu tinha tempo para estudar e assim, isso que foi uma mudança de rotina de lá para cá, aliás, daqui para lá, que eu tinha mais tempo para estudar lá, porque eu estava vivendo praticamente dentro da universidade. Imerso, né? Imerso. Exato. Então, a leitura te definia em qual combo que você ia tocar, se você ia tocar na Big Band 1 ou 2, ou se você nem ia tocar na Big Band. Principalmente isso, assim, tinha uma prova todo semestre para ranquear a galera, principalmente baseado na leitura, eu diria assim, pro batera, principalmente, pro baterista. Interessante. E aí, o que foi o tema do seu mestrado? O tema... então, interessante que lá não precisa fazer uma tese, na verdade. Era um mestrado em performance. Ah. Mas eu fiz a tese, porque pretendia voltar pro Brasil, meu plano não era ficar lá. Então, para validar o mestrado de lá para cá... Interessante esse dado. Interessante. Porque se não tiver a tese, tá cada vez mais difícil. Então, é importante você ter um trabalho, né, escrever artigo. Exato. Então, a tese ajuda muito para você conseguir validar o diploma aqui. Aí eu fiz uma tese sobre música brasileira, eu tava lá e fiz Claro, uma tese. não, mas poxa. Né? Mas assim, lá tem muito método, tem muita... tinha uma biblioteca imensa na escola de música, assim, de 3 andares, magnífica, tinha métodos de música brasileira, de música latina, né, que dá uma abarcada, assim, né. Uhum. E percebi que não tinha muita coisa sobre ritmos brasileiros menos conhecidos lá fora, né? Porque lá, além deles abarcarem a música latina, se misturar tudo, achar que no Brasil tem rumba, né? Que, assim, veio do Brasil, né? nativa, digamos. Além disso, eles não conhecem baião, frevo, maracatu. Assim, poucas pessoas têm acesso, assim, ou procuram saber mesmo. Mas é porque tem pouca coisa publicada sobre, né? Até dentro da universidade. Então, falei sobre 3 bateras brasileiros, o Nenê, o Arismar não, desculpa, Ayrton Moreira. Arismar é batera também, mas... É tudo, né? É tudo. Nenê, o Ayrton e o Márcio Bahia. E aí eu falei sobre como eles trabalham esses ritmos, frevo, baião e maracatu. Interessante. E dei exemplos, assim. Então, conversando com o Túlio falou que realmente o repertório fora
da bossa nova e do samba é muito pouco conhecido, conhece algumas coisas do Milton. E o Túlio contou que Vera Cruz é um standard lá. Você Ah, chegou a tocar Vera Cruz lá? acho, acho que não toquei. Porque Vera Cruz é um baião, né? Pois é, um Eu baião. ia te perguntar isso, como é que o americano toca Vera Cruz? Pois é, Porque a gente conhece a expressão samba de gringo, será que existe baião de gringo? com certeza existe, com certeza. É um gringo tocando. Igual tem o jazz brasileiro também, né? Assim, Exatamente. swing Lucas, e aí? Aí brasileiro. você volta pro Brasil quando? Aí voltei em 2019. Pô, você chegou aqui, você ainda teve um refresco antes da pandemia. Sim, eu cheguei já, tipo assim, agora já tô casado, né? Porque assim, eu tava namorando já antes de ir pra lá, namorando há 10 anos com minha namorada. A gente casou, fomos, vivemos 2 anos, né, assim, de desafios mesmo, né? Imagina você casar, assim, pro lado pessoal, um pouco. Você casar e mudar de país no mesmo mês. Tipo, morar junto num outro É, país pela primeira vez. Então, mas deu tudo certo, voltamos já com. Agora eu tenho que pagar as contas da nossa casa aqui, né? Eu e ela procurando sim. emprego. Uhum. Então, tive um refresco antes da pandemia, mas eu comecei a dar aula de música em escola, especializado em música, né, para criança principalmente, mas também para adultos. Aula de. Isso que eu já estava acostumado a fazer, né? Lá na universidade eu dava aula também como assistente de professor, mas era assim, era bem tranquilo, era aula de combo para um nível de aluno de ensino superior, né? Bom, eu sei que você tem um tri, né? Que é o trio Canindé, você, o Momisso O e Merê. o Merê. O start no Canindé, ele aconteceu nessa época da sua volta para o Brasil, do mestrado? Foi em 2019. É, voltei já procurando lugar para dar aula de música, né? E também procurando ter um grupo mais focado e com a marca para vender, para conseguir circular esse grupo bem na cidade, né? E produzir coisas para um grupo. Porque quando você não tem um grupo organizado, fica só na jam session, você não consegue é, criar uma identidade sonora também, claro. Eu acho que cabe a gente explicar uma coisa para o ouvinte, que é o seguinte. No jazz, existe uma coisa chamada tocar. O que é tocar jazz? Tocar jazz é Ah, tocar o repertório dos standards de jazz. Então, é plenamente possível você fazer shows e mais shows sem nenhum ensaio, sim. né? Porque você toca os standards, você toca Autumn Leaves, você toca All of Me, você toca All Blues, enfim. Famosa jam session. Isso, tudo num clima de jam session, porque todos os músicos conhecem mais ou menos o mesmo repertório Isso, e tem a linguagem para improvisar, né, exatamente. entre os coros daquele tema. Então, isso que você está falando é uma coisa interessante. Quer dizer, é possível trabalhar sem ter um grupo? É possível. É mais difícil dar uma identidade Uhum. sonora? É mais difícil, porque vai ser sempre aquela coisa de tocar o standard, né? Assim, tem introdução? Talvez não. Talvez jazz tem essa tradição de começar na cabeça do Também, é. tema. Às vezes, uma pequena introdução que às vezes é o turnaround, né? Que era você pega a forma de finalizar e põe no começo da música para ela começar. E quando tem a introdução também, cada vez a introdução vai ser de um jeito, né? Porque, puxa Isso. tal música aí, alguém já começa tocando, né? Já começa. É muito livre. É muito livre, né? Livre. Aí nessa liberdade realmente a identidade fica prejudicada, né? A É, espontaneidade fica muito favorecida, isso, né? exatamente. A gente tem que conseguir balancear, né? Espontaneidade e direcionamento, assim, do que, como que a gente quer que soe aquela música, né? Exatamente. E aí então o Canindé também partiu disso, de pensar nessa coisa de ter um produto mais formatado. E isso, com certeza. E também de ter um produto formatado para as pessoas que vão contratar a gente, contratar uma banda de jazz, tem uma coisa mais palpável, assim. Porque, assim, querendo ou não, a gente tem muita gente que quer uma banda de jazz, mas porque gosta de jazz, não sabe exatamente o que está contratando. Está contratando uma banda de jazz, mas não sabe se é um grupo que está fazendo os próprios arranjos ou se aquilo ali é exatamente o arranjo de, sei lá, o produto de ser uma banda de jazz, na verdade, tem que ser uma banda que toca uma música bem tocada. Acho que ter um grupo conciso que toca há muito tempo com metas entre os músicos próximas, né, ou as mesmas metas musicais, referências próximas também, ajuda a ter
um produto sonoro interessante, que vai captar... Você acha que a linguagem faz parte? Com certeza, a linguagem, né? Mas Tocar assim, jazz envolve tocar o léxico da linguagem jazzística? O fraseado jazzístico? não necessariamente, acho que envolve passar por isso e entender isso, e apreciar isso e saber o valor que isso tem, mas parte daí, de você saber o que existe no mundo jazz, o que existe fora, o que você pode fazer com isso. Acho Entendi. que fazer arte é sobre isso, misturar o que você quiser, na Isso. verdade. Com poética, né? Com planejamento. Senão fica fruto Isso. do acaso, né? Não é arte, é acaso. Mas o acaso pode ser arte Pode também. ser apreciado como arte, né? Sim, Ele pode não ter nascido com poética, mas pode ser apreciado como arte, né? claro. Pois é. Tá, e aí veio pandemia, né? Comecinho de 2020 deu aquela interrompida. Nossa, aí aulas online, sem, sem gigs na cidade, sem apresentações, né? Foi complicado. E assim, eu estudei bem menos bateria, mas aí foi bom para eu pegar o violão e dar uma desentupida assim no Você acha que ouvido. que o violão complementa a sua percepção musical? Com certeza, com certeza. Você indicaria para outro baterista tocar um instrumento harmônico? Com certeza, tocar um instrumento harmônico, cantar, qualquer outro instrumento, tocar um outro instrumento de percussão também, ouvir o máximo de música diferente possível. Acho que eu recomendo isso para qualquer pessoa. Não precisa ser baterista, né? Tá, olha só. Então, esse ato de pandemia foi um tanto quanto complicado. Vocês chegaram a fazer lives? Não fizemos lives, não. Porque assim, de 2019 até chegar a pandemia, não deu tempo assim de amadurecer um produto, assim, não seria algo que a gente estaria à vontade de produzir naquele momento também. Sim, assim. tinha aquela Além preocupação da com o correria produto, também, né? de sobreviver à pandemia, Poxa, né? nem me fale. Inclusive, eu Nossa, assisti lives durante a pandemia que, assim, salvaram minhas noites, assim, várias vezes, né? pois é. Aí, agora com a retomada, né? O pós-pandemia, vacina, etc, etc e tal. A gente tá vendo que vocês estão tocando pra caramba. Que o Canindé tá com uma agenda assim. Vocês tocaram ontem? Tocaram Tocamos... quarta? Sim, essa semana foi corrida. Graças a Deus estamos tocando bastante. Então tá virando. O trio instrumental tá virando e o mercado tá consumindo. Tá consumindo, sim. A gente tem que se colocar no mercado também, procurar tocar o máximo possível, né? Mas também procurar valorizar o nosso trabalho, isso é muito importante. Com certeza. E saber também, assim, buscar entender o mercado. Assim, claro que para você entender uma coisa, você tem que entrar nele primeiro. Como é que você entra no mercado? Conhece alguém que já está lá. Então, assim, na verdade já estava tocando antes, em restaurante, antes de existir o Trio Canindé. Então a gente já sabia que tinha esse mercado. Então, mas se a gente usar isso a nosso favor para ser um laboratório também, né? Porque é ótimo tocar em boteca, a gente toca no Zé Latinhas toda quarta-feira, praticamente, já desde o começo desse ano. E, nossa, que maravilha, lá sempre tem esse clima de jam session. É o Trio Canindé, mas sempre aparece galera de Goiânia, ou então músicos de fora que estão visitando a cidade. Então, na quarta-feira aqui, eles não perdem mesmo. Tem uma cena já, né? Tem uma Estabelecida. cena, Tem uma cena estabelecida. É um lugar ali, um abrigo de jazzistas, né? De musicistas. Que legal, né? A gente ter isso de volta aqui em Goiânia. Então a gente tem que cultivar esses lugares, além de buscar estender o nosso, né? Tipo, tentar tornar cada vez mais viável viver de música, de fazer música. Então um lugar desse é muito importante. Né? Com certeza. E, Lucas, muita coisa que a gente abriu caixinha, né? No Instagram, com perguntas e tal. Muitas delas a gente já conversou. E tem todo um direcionamento também que já é nosso aqui, que é essa coisa da questão da relação profissional com a música instrumental e que a gente faz questão de mostrar as possibilidades, os caminhos que as pessoas estão seguindo. Mas tinham outras perguntas e algumas perguntas interessantes. Teve uma pessoa que... Muitas pessoas perguntaram assim, quais são suas influências. Teve uma que perguntou, quais são as suas influências atuais? Daquele Lucas... lá de 15 anos de idade, que falou, olha, eu não aguento mais ficar sem bateria, eu preciso de uma bateria. Pro Lucas de hoje,
Me conta aqui, quem era a sua referência de bateria lá com 15 anos e quem é a sua referência hoje? Boa, boa. Naquela época, comecei no rock and roll, né? Bandinha de rock. Então, João Baroni do Paralamas, começar pelos brasileiros. Assim. Mas assim, João Baroni tá lá em cima, né? Porque Alto nível demais. rock and roll e tem aquela parada brasileira também, né? Que não tem como sair do brasileiro. Você vai tocar qualquer coisa, você é brasileiro e todo samba que você ouviu vai estar ali no seu grupo de rock. Com de certeza. algum jeito ou de outro. Então, João Baroni, eu ouvi Sepultura também. Então, o Max Cavaleira estava nos discos do Sepultura, né? Mas, assim, nunca fui do pedal duplo também. Acho massa demais, mas eu tive um pedal duplo por pouco tempo. não, não investi muito, não. Aí, as bandas mais, assim, Led Zeppelin, que meu pai ouvia, né? Meu pai não ouvia Sepultura, assim, eu peguei depois, né? Mas Nirvana também meu pai não ouvia, mas influência, né? Do Dave Grohl, com certeza. Aí passando baterias de rock, entrei na universidade, eu já ouvia MPB também, mas eu não pensava nos bateras da MPB. Eu pensava nos cantores da MPB, né? Eu conhecia Milton Nascimento, as intérpretes, né? Gal Costa, mas não sabia que era o Bororó que tinha gravado a maioria dos discos da Gal Costa, né? E, por exemplo, gravado baixo, no caso. Mas, assim, depois que eu entrei na universidade, eu falei, então, música brasileira tem que sacar os bateras brasileiros, mas foi coisa que eu percebi depois. Aí, passando por isso tudo, hoje em dia, uma playlist que eu ouço bastante é MPB. Então, eu ouço muito música brasileira, então os bateras brasileiros, assim. Bateristas em geral, assim, da cena... Em geral, mas posso... Pô, Carlos Bala, né, do Djavan, gravou muita coisa com o Djavan. Aí os bateras atuais, assim, que não necessariamente dos discos antigos que eu ouço ainda, mas da cena instrumental brasileira, né, do Ribeiro, tá lá no topo da minha lista também de grande batera. Mas assim, quando eu penso mais nas referências, eu penso até além dos bateras, assim, não é só bateria que eu penso na hora de... Acho que a música que eu toco não resulta, obviamente, só da bateria que eu Entendi. ouço, né? Então eu gosto de pensar muito assim nos artistas em geral, assim, os bateras, mas os grupos também. Deixa eu pensar. Sei lá, Clube da Esquina. Quantas vezes já ouvi aquele disco, Clube da Esquina 1? Então, tipo, tá tudo ali. Depois eu fui descobrir que o Nenê que gravou um disco deles, Regina, que eu acho incrível a batera. Agora eu não lembro o nome do baterista, mas o batera que gravou o Tutti Frutti da Rita Lee. Monstro, que batera aquela que batera até hoje eu coloco para ouvir lá em casa e fico sem entender o que tá acontecendo ali. E depois eu li que eles ensaiaram no estúdio tipo uma semana, depois gravaram piano, batera, baixo e guitarra de uma vez em, sei lá, 2, 3 dias e foi aquilo ali. O cara tinha 19 anos e eles, durante a semana de ensaio, ele não tinha bateria para ensaiar, não, ele ensaiava na cadeira. Caramba! E o disco é aquele lá, então... Caramba! Eu continuo ouvindo rock and roll. Agora, assim, se eu quero buscar a linguagem, esses dias eu tava ouvindo Dom Romão também, para pensar, né, como é que a batera, o samba jazz mesmo. Até para ouvir os arranjos também dos discos dele, daquela época, né? Tudo isso influencia como é que você toca a batera, como é que eu arranjo a linguagem daquele disco. Com certeza. Né? Então, quando é uma questão do estudo de linguagem, aí a referência é importante. Né? Se o batera tá tocando com a Big Band, ele vai tocar diferente, né? Exatamente. Meu querido, é isso. Acho que a gente está dando tempo já de gravação. Se deixar, a gente faz o volume 2, o volume 3. Para a câmera. Vamos continuar aqui. Pois é. Bom demais, meu caro, conversar contigo, saber dessa sua trajetória, tá? A gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Nosso objetivo aqui com o Jazz em Goiânia é mostrar a diversidade, né, musical de Goiânia. Eu acho que o nosso papo foi bem nesse sentido, né? Talvez o nosso ouvinte ou o nosso espectador do YouTube tenha
nos achado aqui hoje procurando um papo sobre bateria, e na verdade foi um papo muito mais diverso, né? É verdade. do que só sobre bateria, e principalmente não foi um papo, definitivamente não foi um papo sobre bateria especificamente no jazz, né? Você fez questão de deixar claro uma série de outras influências, e você é um cara que realmente sabe trazer essas outras referências para dentro do jazz quando você toca o jazz sendo essa música improvisada, né? Ah, que massa. Que a gente... Bom ouvir isso. Tô chegando lá. Pois é, todo mundo... A gente tem uma pessoa daqui de Goiânia que diz que ó, isso tem a linha de partida, mas não tem a linha de chegada. Isso, essa é a melhor parte, saber que pro resto da vida a gente tá aprendendo. Meus queridos, muito obrigado para quem ficou com a gente aqui até o final no podcast, seja na sua plataforma de streaming ou seja com a gente no nosso canal do YouTube. Se nós cometemos aqui algum deslize ou se você tem alguma sugestão, a gente tem certeza que pode contar com você para deixar nos comentários, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal e também de curtir, é importante para nos fortalecer, tá? E um grande abraço, obrigado pela presença. Esse foi o nosso 4º episódio do podcast Jazz em Goiânia, que vai ao ar às terças e quintas-feiras. Eu sou o Fabiano Menezes, estive comigo Lucas Tomé na bateria. Muito obrigado, valeu demais, Fabiano. Valeu, meu querido. Tamo junto.